A paz do Senhor, meus irmãos, é um motivo de muita alegria podermos estar nestes momentos desfrutando da palavra do Senhor, estudando daquilo que Ele quer que a gente venha a aprender, né? Como diz na palavra de Deus, que a gente possa crescer continuamente na graça de Deus, sendo enriquecido pela sua palavra. Então eu desejo que nesses momentos você possa receber do Senhor a sua palavra, que você possa se deleitar e que você possa aprender e absorver de Deus nesses momentos. Amém? Bom, na lição de hoje nós vamos estudar acerca de Deus de toda provisão. E o textuário se encontra no livro, na primeira a João, capítulo 2, versículos 17. Diz assim: "E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Amém? A provisão de Deus em tempos difíceis. Meus irmãos, hoje nós vivemos, nós temos vivido e sentido na pele, a crise que o mundo atual enfrenta, tanto o Brasil quanto as nações mundo afora. Crise econômica e, de acordo com boa parte dos especialistas, motivada pela crise política. São governantes, governadores, homens com poder e influência, que, movidos pela corrupção, pela ganância de ter mais poder, mais riqueza, acabam dificultando e acabam sendo ferramentas do inimigo para provocar instabilidade nas nações, e aqui também no Brasil nós temos vivido isso. Mas, semelhante aos dias atuais, essas crises também aconteceram no passado. E a palavra de Deus nos traz vários exemplos de como Deus sempre proveu a necessidade do povo. Amém? Tem 3 exemplos que nós vamos estudar na lição de hoje, onde a gente pode observar o quanto Deus provia as necessidades do seu povo. Primeiramente, a gente pode ver no livro de Êxodo, no capítulo 16, quando o povo de Israel passou, logo após a saída do Egito, passou por um período de cerca de 40 anos no deserto. E a palavra de Deus fala que durante todo esse período, em meio a várias crises internas, de liderança, crises de não crer, não se submeter à palavra de Deus que era dada através do líder Moisés, mesmo em meio a todas essas murmurações, essas confusões, mesmo assim, Deus se manteve fiel ao povo e em todos os momentos, em todas as necessidades foram supridas. Amém? Foram 40 anos onde pessoas incrédulas, onde pessoas murmuradoras demonstravam não confiar em Deus, mas mesmo assim Deus é o nosso Jeová Jireh, e Ele proveu a necessidade do povo naquele tempo. Amém? Um outro momento importante na vida de um homem de Deus muito conhecido da igreja, que é o profeta Elias, que ele teve 2 momentos de sua vida que ele pôde presenciar verdadeiramente o quanto Deus é misericordioso e quanto nosso Deus é provedor. A palavra de Deus fala em 1 Reis, no capítulo 17, no versículos de 1 a 6, eu queria ler, e quem puder acompanhar, por favor, fique à vontade. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor: "Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra." Versículo 2. "Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento." Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor.
foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Amém? Esse texto fala, esse é o primeiro momento na palavra do Senhor que fala acerca do profeta Elias, e ele já se refere a ele como um habitante da cidade de Tisba, né? Como Elia o Tisbita, né? E podemos citar algumas características desse profeta, desse homem de Deus, né? Que ele era um homem muito corajoso, porque recebeu uma palavra de Deus e se dirigiu ao rei da época, né? Desse período, que era o rei Acabe. E só para nós entendermos essa questão das crises que se havia na época, meus irmãos, a palavra de Deus fala, né? Que Elias, que o rei Acabe, né, o rei de Israel, um reino que já estava dividido, né, ele se casou com uma mulher, né, de um povo que não era dentre o povo de Deus, né, que era Jezabel, que era cheia de práticas, cheias de idolatrias, adorava a outros deuses. E o rei Acabe se casou com essa pessoa, né, com essa mulher, e trouxe para os costumes do povo de Israel o que as outras nações praticavam, a idolatria, né? A feitiçaria. Ergueu dentro da cidade de Israel altares ao deus Baal, templos ao deus, ou seja, existia uma crise sem tamanhos também na época de Elias. E ele, como homem de Deus, ele foi levantado pelo Senhor, ele recebeu de Deus uma palavra e foi até o rei Acabe para dizer que durante um determinado período não haveria chuva até que ele dissesse que choveria. Um homem de coragem, um homem que cria na palavra de Deus, um homem que obedecia e que viveu momentos de provisão de Deus. Logo após ele dar essa palavra, né, logicamente, o profeta começou a ser perseguido, e quando Deus fala no versículo 3 do capítulo 17 de 1 Reis, retira-te daqui, vai para leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu já ordenei, aos corvos que ali te deem alimento. A palavra que Elias levou ao rei Acabe foi: não choverá, não cairá nem orvalho nem chuva. Meus irmãos, nós sabemos que as nações antigamente tinham uma dependência muito grande das condições do tempo. Não é isso? Eram povos que viviam da agricultura, que viviam dos rebanhos, e você levar uma palavra para um rei dizendo que não choverá, a não ser que você volte a ordenar que chova, imagine como ficou a cabeça daquele rei, né, recebendo essa ameaça. E Elias, ele foi orientado por Deus para ficar um período no deserto, e o próprio Senhor falou a ele: lá eu já ordenei aos corvos que te deem alimento. Nesse momento podemos ver que, em meio a essa crise que estava sobre o povo de Israel no período, crise de sequidão, falta de chuva, crise política, né? O povo de Israel se juntou a outro povo, crise religiosa, né? Os profetas de Deus estavam sendo mortos pelos profetas de Baal, pela perseguição que havia na época. E mesmo em meio a toda essa crise, o Senhor foi o Deus provedor de Elias, tanto orientando a ele para guardar-se num local aonde não seria encontrado pelos exércitos do rei Acabe, que queriam encontrá-lo, quanto na provisão diária, 2 vezes, de manhã e de tarde. Passado esse período, teve outro período também que Elias recebeu também a provisão de Deus, que foi quando, passado alguns dias, o ribeiro secou. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que viria
um período de seca, e é lógico que essa seca também alcançaria aonde ele estava. E no versículo 8 do capítulo 17 fala, né? Então veio a palavra do Senhor, foi dirigida: apronta-te e vai viver em Serepta, a cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Meus irmãos, ele passou um período no deserto, foi mantido pelos corvos pela manhã e pela tarde, secou o ribeiro e o Senhor não desamparou novamente Elias, ou seja, ele direcionou mais uma vez, falou a ele, mais uma vez disse o que deveria ser feito, e Elias obedeceu e foi até Serepta, e lá encontrou com essa viúva, que já era uma pessoa que já tinha necessidades, mas o Senhor foi fiel na vida de Elias, e o Senhor acabou também abençoando a viúva, quando falou que não faltaria nem farinha e nem azeite, e assim se cumpriu. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, foi fiel na época de Elias e ela é fiel também hoje, quando o Senhor fala que o Senhor é o nosso Deus provedor. Meus irmãos, crise sempre houve, estamos atualmente vivendo em crise e crises novas virão, mas uma coisa é certa: o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus zeloso e ele cuida de nós. Ele tem sempre um escape para as nossas vidas. Amém? Na 1 João, no capítulo 5, versículo 19, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né? Quem diria, né, que há poucos anos atrás nós não tínhamos essa ferramenta que nós temos hoje, né? Graças a Deus temos a internet, temos o YouTube, o Instagram, ferramentas, redes sociais para que aonde podemos compartilhar de coisas que edificam a nossa vida, que são momentos como esse que estamos agora, né? Aprendendo da palavra do Senhor, né? Sendo edificados, tendo exemplo de pessoas que viveram situações semelhantes às nossas atualmente, mas que o Senhor proveu, como também vai prover a sua necessidade, como tem provido a nossa necessidade. Vivemos, mas essas mesmas ferramentas que nos abençoam também são usadas para causar distorções, para levar divisões às famílias, para levar divisões à sociedade do mundo geral. Tempos de mudanças, né? A sociedade tem experimentado coisas maravilhosas através do advento tecnológico, mas também tem experimentado coisas que a Igreja do Senhor deve estar atenta para não se deixar levar por essas crises que se levantam, né? Uma cidade extremamente secularizada, onde infelizmente tem se afastado daquilo que ordena o Senhor, da sua palavra. Uma sociedade que tem sido muito relativista quanto aos ensinos de Deus, ou seja, aos princípios que Deus ensina, ela tem tornado aquilo como dado pouco caso aos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Amém? Mas, irmãos, nós devemos estar atentos, né? Crises existem, crises existirão, né? A Bíblia mesmo fala, né, que na vida tereis aflições, mas esforça-te e tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E nós, crentes em Jesus, nós, filhos de Deus, nós lavados e remidos pelo sangue do Senhor, confiante na palavra, confiante no nosso Deus provedor, passaremos pelas crises, segurando na mão de Deus e crendo que Ele está conosco a cada momento. Ele é o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus da providência. Amém? Devemos estar com nossos olhos voltados para o Senhor, voltados para a sua palavra. Amém? A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, iluminando os nossos caminhos, iluminando as nossas decisões. Amém? Que nós possamos cada vez mais estar com a nossa fé
enraizada na palavra do Senhor, vivendo o que Ele tem para nós, confiando no seu milagre, na sua providência, amém? E com certeza nossa vida será exemplo para muitos, e muitos passarão a crer no nosso Deus através do nosso testemunho, amém? Porque quem crê, confia. Em meio às necessidades, a nossa confiança não deve ser abalada. Em meio às necessidades, às dificuldades da vida, nós não devemos deixar as situações abalar a nossa fé. Amém? E nesse momento eu queria fazer uma oração, queria agradecer a Deus por esse estudo. Amém? E você pode, aí na sua casa, aprofundar um pouco mais esse estudo, ler um pouco mais acerca da vida do profeta Elias, acerca do que fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos moldar às circunstâncias deste mundo, amém? Devemos cada vez mais renovar a nossa mente pelo conhecimento da palavra. Então que você possa, não apenas nesse momento, mas em outros momentos, continuar buscando a Deus, a ser edificado por Ele. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, queremos Te bendizer por esse momento, pela Tua palavra, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, o Senhor é o nosso Jeová Jireh. Em meio às crises, Senhor, crises políticas, crises econômicas, crises religiosas, o Senhor tem se mostrado cada vez mais fiel, guardando a nossa vida, a nossa casa. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício na cruz, porque um dia o Senhor se entregou para me resgatar, para resgatar o meu irmão, ó Deus, para resgatar todo aquele que em Ti confia, em Ti creia, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, abençoando aí o meu irmão e a minha irmã que está nas suas casas. Ó Deus, confiando na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.